Olá pessoal, boa tarde. Diógenes novamente e eu trago a vocês mais uma videoanálise do final de semana, ok? Hoje é dia 4 de novembro, domingão, e eu tô aqui fazendo esse vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. E nós vamos fazer, como sempre, a nossa análise dos principais pares, principalmente dos majors, ok? Os pares que estão relacionados com o dólar, certo? Vamos dar uma olhada aqui, só confirmar uma coisa. Bom, essa análise dessa semana será para de segunda-feira até sexta, que será do dia 5 ao dia 9 de novembro. Ok? Hoje é domingo, então será basicamente o que eu espero que vai acontecer dentro do mercado entre o dia 5 e o dia 9 de novembro. E para isso nós vamos utilizar os gráficos, principalmente o gráfico diário, H4 e até aí um pouco de semanal. Vamos começar pelo EURUSD. Muito bem, vamos marcar nossos pontos de suporte e resistência. Opa, mais importantes. Vou colocar isso aqui um pouquinho mais grosso. Isso aí. Esse é o nosso principal ponto de resistência no gráfico diário. Nosso principal ponto de suporte está exatamente nesse nível aqui. Só que isso aqui na verdade é uma zona de suporte. Ok, então vou marcar em. Só um momento, deixa eu dar uma pausada aqui que eu tenho que configurar algumas coisas. Ok, essa plataforma eu tive que fazer algumas alterações, então ela não está configurada como eu geralmente uso. Por exemplo, eu sempre deixo esse retângulo aqui em dourado. Deixa eu trocar a cor desse cara. Ok, basicamente nós estamos então falando dessa zona de suporte, ok? Esse candle, deixa eu tirar o separador de períodos. Esse candle. Ok, tá tudo meio bagunçado hoje. Tá certo, vamos marcar de outro jeito então. Esse candle verde que a gente pode ver aqui, ele tocou em 1.2800. Mas esse fundo aqui embaixo, ele não conseguiu passar aí muito de 1.2850. Portanto, eu considero isso aqui como sendo uma zona de suporte e resistência. Uma zona de suporte no caso. Como a gente está falando aqui, de uma tendência de queda e uma zona de suporte. Certo? O que que eu espero? Bom, como nós sabemos, isso aqui pra gente nada mais nada menos do que uma zona de interesse. Tá tudo meio desconfigurado isso aqui, deixa eu 28. Ok. Isso aqui pra gente então é uma zona de interesse, certo? Eu acredito que o mercado vai estar prestando atenção durante essa semana, principalmente nessa zona entre 1.2800, vamos colocar aqui no gráfico de novo, 1.28. 1.2800 e 1.2850. Ok? Essa é a zona de interesse e é onde eu acredito que o mercado vai estar prestando atenção durante toda essa semana, que é basicamente essa faixa marcada em amarelo. O que pode acontecer? Bom, nós podemos ter uma retração desse ponto, o mercado daqui ele pode decidir subir. Que setinha mais sem vergonha. Deixa eu colocar um negócio maior aqui.
colocar em verde para ficar melhor. Ok, o mercado pode decidir subir ou ele pode decidir cair. De qualquer forma, o que eu vou estar esperando? Eu vou estar esperando que o mercado se decida. Conforme eu sempre digo, o principal trabalho de um trader não é tentar adivinhar o movimento de alta ou de queda, mas sim esperar que o mercado tome a decisão para que então você entre de acordo com a decisão que o mercado tomar. O que pode caracterizar um movimento de alta? Bom, o aparecimento de pin bar ou engolfo nessa zona amarela, que no caso o mercado na sexta-feira já fechou em 1.2833, certo? Que está entre é, os dois limites do suporte aí, que é 1.2800 e 1.2850. Então, o aparecimento de pin bar, algum tipo de rejeição do preço pode nos dar uma dica aí, uma pista de que o mercado vai subir. Mas eu particularmente, o que eu acredito que pode acontecer, basicamente pelo tamanho desse candle que a gente pode ver aqui. Olha só, esse candle, ele teve aproximadamente aí uns 130 pips de, é, de range, ok? De comprimento de uma ponta na outra. E o ATR para o, olha lá, foram 127,2 pips. E o ATR para o euro dólar tem sido de 72 pips por dia, aproximadamente uma média. Ou seja, esse candle vermelho aqui, ele ultrapassou o ADR em 78%. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os compradores entraram com muita força, com muita violência. Além disso, esse candle vermelho que a gente pode ver aqui é um pin bar, ok? Então isso aqui já sinalizou esse movimento de queda. Portanto, o que eu espero basicamente é o rompimento desse nível de suporte durante essa semana. Portanto, qualquer sinal de tendência de queda, nós já temos tendência de queda em M30, qualquer sinal de continuação dessas tendências de queda em M30 em H1 podem ser bons sinais de que o mercado vai continuar caindo e é o que eu acredito que é mais provável que aconteça para o euro dólar, ok? Principalmente por causa desse pin bar enorme aqui, gigantesco, muito bom, muito bonito, e por esse candle, esse maruboso enorme que atacou com toda a força aí o ponto de suporte, certo? É basicamente o que eu acredito que pode acontecer para essa semana, ou seja, que o euro dólar continue, que o euro continue se desvalorizando em frente ao dólar. Vamos ver o nosso segundo querido par, que é o GBP/USD. Ok, vamos para D1. Em D1 nós temos praticamente a mesma situação. É, nós temos aqui um canal de queda, vamos marcar. Ok, nós tínhamos esse canal de queda, inclusive eu negociei, eu mostrei para o pessoal do canal de análise, eu negociei esse toque aqui, inclusive eu acredito que eu coloquei também no YouTube. Eu vendi nesse ponto, ganhei aí vários pips. E o que aconteceu? Aqui aconteceu um falso rompimento do canal de queda, certo? Vamos marcar esse canal aqui, certo? Aconteceu um falso rompimento do canal de queda. Uma situação bastante parecida com o euro-dólar. E depois apareceu esse pin bar aqui, esse doji. A gente pode visualizar aqui. E depois seguido de um maruboso gigantesco que também ultrapassou o ATR do GBP/USD em 83%. O GBP/USD estava se movimentando em torno de 68 pips e movimentou 125, quase 100% a mais, ok? Portanto, o que eu espero para essa semana, logicamente, como estamos falando de um canal de queda, de um falso rompimento para cima, eu espero que o mercado continue caindo ao longo dessa semana. Se nós dermos uma olhada em H4, nós vamos ver que nós temos um formato aqui de M, ok? E um falso rompimento desse nível de resistência. Vamos marcar aqui também.
Olha só, nós temos esse ponto que foi um ponto de resistência. Nós temos esse ponto que foi um ponto de resistência. E aqui foi um ponto de resistência novamente. Aqui a gente pode ver um falso rompimento. O preço tentou ultrapassar, não conseguiu e caiu. Ok? E o preço caiu aí vários pips. E depois o que, que aconteceu? O mercado ele veio para testar novamente esse ponto de suporte aqui embaixo em 1.6000. Portanto, mais para intraday, o que eu posso dizer para a gente? Eu espero que eu vou esperar pelo rompimento desse nível de 1.6000 para que eu possa entrar vendido com take profit aí aproximadamente aí uns 150 pips. Vamos marcar então. Para mim, o que eu acredito principalmente é na queda, ok? Deixa eu só escrever aqui. A nossa zona de interesse é 1.6000. Isso mais falando de intraday, ok? Mais a curto prazo. Esse tamanho ficou muito grande, vamos pôr um 16. Essa é a nossa zona de interesse, 1.6000, exatamente pelo fato de nós termos aqui um fundo duplo. Se o preço conseguir romper isso aqui, provavelmente ele vai buscar esse próximo nível que é 1.5900 e aí a gente estaria falando de aproximadamente 100 pips, ok? 1.6000. Certo, muito bem, essa é a nossa zona de interesse. A mesma coisa do que o euro USD, eu espero por movimentos de queda, ok? Como o nosso principal aí fator de decisão, o nível 1.6000 que pode acontecer. Vamos para o USD-CHF, praticamente correlato quase que perfeito do euro USD. Nós temos uma situação muito parecida, vamos tirar essa linha aqui. Nós temos esse canal de queda, unindo esse ponto com esse ponto aqui, nós podemos, ok, nós temos um canal de queda acontecendo no USD-CHF diário, ok, basicamente um canal de queda aí muito preguiçoso, o canal está caindo, mas sem muita, a inclinação do canal não está realmente muito legal para ser um canal. Eu caracterizo isso aí praticamente como sendo um range, ok? E o que nós podemos observar? É basicamente a mesma coisa do que o euro USD. Nós temos aqui um pin bar. Nós temos aqui um pin bar, ok? Que tocou em 0.9300 e depois formou esse maruboso que novamente ultrapassou o ADR em 83%. O mercado tinha se movimentado aproximadamente 55 pips e agora movimentou 100,09. Exatamente pelo aparecimento desse pin bar e pela força desse maruboso, eu acredito que é bastante provável que nós tenhamos um movimento de alta no USD-CHF. Ok? O que pode caracterizar uma futura entrada? O rompimento desse canal de queda no USD-CHF D1. Essa pode ser o principal fator de decisão para uma entrada, para entrar comprado no USD-CHF. Certo? Vamos dar uma olhada em H4. Bom, em H4 nós já temos aqui uma característica de um movimento de alta. Olha só, nós traçamos uma FIBO. O preço foi até 61,8 e depois ele ultrapassou o 00, ou seja, esse topo ele está mais alto do que esse topo, certo? Portanto, isso já caracteriza para a gente alguma formação aí de um movimento de queda. Eu não ficaria surpreso caso antes do preço romper esse nível de resistência em D1, ele desse uma retraída para tocar nessa linha de tendência de alta que está se formando em H4. Vamos marcar aqui, ó, Fibonacci. Ok, vamos marcar nossa zona de interesse entre 38,2 e 61,8.
Ok, mais ou menos isso aí. Eu diria que meu principal nível de interesse para entrar comprado no USD-CHF seria exatamente esse número redondo, que é 0,9350. Ok? 0,9350, que está um pouquinho acima de 50% da Fibonacci e um pouquinho abaixo de 38,2. Portanto, eu não me espantaria, é bastante provável que aconteça o quê? Uma retração, o mercado retrai até tocar nesse nível, vamos marcar. Ok, vamos tirar o raio desse negócio aqui. Certo. Bom, o que nós podemos esperar basicamente um movimento de queda, seguido então do movimento de alta e depois o rompimento dessa linha de tendência de queda em D1. Ok? Logicamente, isso aqui é apenas uma projeção. Eu não vou entrar vendido, eu vou esperar que o preço retraia. E quando ele estiver nesse ponto aqui, então sim eu vou procurar por algum sinal de reversão de tendência para eu entrar comprado na direção do futuro rompimento aqui do SDCHF que eu acredito que nós podemos ter durante essa semana. Ok? Vamos dar uma olhada no USDJPY. Um movimento de alta bastante expressivo, uma tendência aqui bem simétrica, bastante harmônica. Nós podemos ver que o preço, olha só, unindo esse ponto com esse ponto aqui, o preço respeitou várias vezes até o último pip. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Eu estou falando isso aqui de H1, tá? Tocou na linha de tendência, subiu, tocou na linha de tendência no último pip e subiu. E aqui novamente tocou na linha de tendência e subiu. Tanto é que é difícil nós vermos as médias tão dessa forma que a gente consegue observar aqui. Em D1, bom, em D1 nós estamos em uma resistência importante, que é o nível de 80,50, ok? 80,50 é um nível de resistência, que aqui foi resistência. Bom, aqui funciona como suporte, antes de tudo, né? Suporte, suporte, aqui foi resistência, 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 e agora novamente o preço está testando essa resistência no SDJPY. O que eu espero para o SDJPY? Basicamente nada, ok? Nós podemos esperar, deixa eu ver aqui. Vou tirar essa linha de tendência de alta. Nós tivemos um pouco de alguma retração aqui antes do mercado fechar na sexta-feira. Nós tivemos uma retração aí aproximadamente de 40% do tamanho do candle, ok? Não é muito expressiva, mas ainda assim, logicamente, é algo importante. Mas eu acredito, bom, eu não vou me atrever a dizer o que eu acredito, porque tudo pode acontecer. Exatamente, eu não vou dizer porque no STJPY nós temos aí praticamente 50% de chances tanto de subir quanto de descer, ok? Não vou dar preferência para nenhum lado. Pode subir, pode descer. Eu vou esperar que o mercado me diga o que fazer, o que pode acontecer. Olá pessoal, voltando aqui, eu tive um pequeno problema, eu precisei pausar o vídeo de meio às pressas. Voltando então. Bom, o SDJPY, eu acredito que nós temos 50% de chance de subir ou de descer, ok? É diferente do euro USD, em que eu acredito que nós temos maior probabilidade de o preço cair. No USDJPY não vou me pronunciar, eu acredito que nós temos boas probabilidades do preço subir, por quê? Exatamente pela força com que o preço atacou o nível de resistência. Vamos voltar aqui. Olha só, em H1 foi uma tendência de alta muito expressiva e depois esse candle enorme aqui
ele se formou exatamente atacando a zona de resistência, certo? Portanto, nós temos uma boa probabilidade de que o preço continue subindo e fura essa resistência em 80,50. Mas ao mesmo tempo, se nós olharmos em D1, essa aqui é uma resistência muito forte, muito importante. O mercado com certeza está prestando atenção nessa resistência. Portanto, eu vou esperar o mercado se decidir sobre o que ele vai fazer, se ele vai entrar, se o mercado vai continuar subindo ou se o mercado vai cair. E na direção que ele for, eu vou procurar entrar então. Só gostaria de dizer para vocês, caso você tenha em mente de negociar o USDJPY, é sempre bom manter um olho aí, prestar atenção no gráfico diário, porque isso pode nos prevenir, ou enfim, de às vezes entrarmos na direção contrária da decisão do mercado. Ok? Próximo par, vamos dar uma olhada no AUD, USD, D1. Uau! Bom, em D1 nós temos esse nível de resistência importante, ok? O preço subiu, tocou nesse nível de resistência em 1.0400, formou aqui esse doji, depois ele caiu vários pips. Novamente ele subiu, formou esse pin bar verde que a gente consegue ver, ele retraiu um pouco e agora novamente ele subiu e na sexta-feira nós podemos observar esse gigantesco engolfo, desculpa. Por que engolfo? Basicamente porque esse candle vermelho, além de ele ter 50% a mais de volume de ADR do que a média dos últimos dias, ele engoliu o corpo inteiro desse candle, deixa eu tirar isso aqui, desse candle aqui, e praticamente quase que desse candle. Faltou aqui uns 15 pips para ele conseguir engolir esses três candles, ok? E esse padrão aqui é muito importante, basicamente porque ele acontece exatamente em uma zona de resistência no gráfico diário. Então olha só, nós temos uma zona de resistência em 1.0400, é um número redondo, isso é uma coisa importante de se lembrar também, é um número redondo, ok? E acontece esse engolfo que engole aí quase que 3 candles de uma única vez, com muito volume, um ATR que ultrapassou em 50% a média dos últimos dias. Isso com certeza não é uma coisa para nós ignorarmos. Agora, uma coisa que é importante nós termos em mente é que nós temos essa linha de tendência de alta, ok? Essa linha de tendência de alta pode ser um atrapalho, enfim, pode, caso nós tivermos interesse em entrar vendido, ela pode embolar o meio de campo, por se dizer, certo? Ela pode atrapalhar nossa operação. Então, mas se nós formos comparar, eu particularmente olhando para esse gráfico, eu acredito que essa resistência ela tem muito mais peso do que essa linha de tendência de alta. Ok? A resistência ela tem muito mais peso do que a linha de tendência de alta. Eu diria que o nosso principal ponto onde nós devemos prestar atenção, caso nós tivéssemos interesse em entrar vendidos, seria nessa zona de suporte aqui, entre 1.0150 e 1.0200, ok? O que eu vou fazer para negociar o AUD USD? Bom, basicamente eu vou esperar pelo rompimento dessa linha de tendência de alta, que apesar de ela ter menos peso, e eu ainda acredito que ela pode ser um problema caso o mercado toque aqui e decida subir. Enfim, não é isso que eu quero, ok? Então eu vou esperar pelo rompimento dessa linha de tendência de queda. E o meu take profit, caso a relação risco-recompensa seja favorável, seja maior do que 2 para 1, meu take profit vai estar nessa zona amarela, dentro dessa zona amarela, entre 1.0200 e 1.0150. Vamos escrever então. Ok. Zona de interesse.
Bom, nós temos aí, basicamente a zona de interesse seria essa linha de tendência de alta. Vamos colocar aqui linha de tendência de alta. A zona de interesse vai ficar meio junto aqui, mas enfim, tanto faz. A zona de interesse é essa zona, é essa linha de tendência de alta, porque eu parto da ideia de que essa resistência já segurou o preço. Okay? O único impedimento para eu entrar vendido assim que o mercado abra, agora no domingo à tarde, seria exatamente essa linha de tendência de alta. Se não tivesse isso, eu provavelmente entraria vendido, ok? Então eu vou esperar pelo rompimento dessa linha de tendência de alta para que eu possa entrar vendido com take profit nessa zona amarela. E nessa zona amarela, quando o preço chegar aqui, provavelmente o mercado pelo menos vai dar uma retração, eu espero. Aí, porque isso aqui é realmente muito importante, temos esse ponto de suporte, 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 e agora provavelmente o mercado pode segurar o preço mais uma vez. Ok? Vamos dar uma olhada no USD-CAD. Ok. Bom, é basicamente o que eu já tinha falado no vídeo da semana passada. Temos essa linha de tendência de queda. Temos essa linha de tendência de alta. Ok, basicamente, deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, o preço teve alguma dificuldade para conseguir ultrapassar esse ponto de resistência, ok? Que é a linha de tendência de queda. Formou aqui uma espécie de um pin bar. O preço tentou aí por vários, 4 dias para conseguir ultrapassar. Depois ele ultrapassou, agora ele retraiu e formou quase que ele formou um pin bar aqui. Se o preço tivesse fechado um pouco mais alto, poderia nos dar um pin bar, ok? Um pin bar mais claro. Aqui não está exatamente um pin bar, porque a sombra de alta aqui está muito grande e a sombra, a rejeição de queda aqui está muito pequena. Um pin bar, basicamente, eu esperaria que a sombra fosse aí, pelo menos o dobro do tamanho do corpo do candle e a sombra do outro lado ela fosse inexistente ou o menor possível. Não é o que a gente vê aqui. É basicamente quase que um candle de indecisão, ok? Apesar de que os vendedores conseguiram ganhar essa, essa batalha. E esse ponto, essa linha de tendência de queda azul, que foi uma tendência de queda, agora pode funcionar como um nível de suporte, ok? Apesar de que, vamos dar uma olhada como está a Fibonacci. Vamos marcar a zona de 38.2, que é a nossa zona favorita. 38.2 e 61.8. Ok, o preço bateu um pip em cima de 38.2 e fechou acima do número redondo de 0.9950. O que eu espero? Bom, basicamente nós temos duas probabilidades aí de acontecer, logicamente, em todos os pares, ok? Ou sobe ou desce. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o preço ele pode continuar caindo mais um pouco até ele tocar, por exemplo, dar uma retração mais expressiva para a gente, ou ele pode continuar subindo. Assim como no USD-JPY, não me atrevo a dizer o que pode acontecer, porque ambas as coisas, para mim, no meu ver, no meu ponto de vista, tem o mesmo peso de acontecer. Pode ser que ele continue subindo a partir de agora, o mercado abriu na sexta-feira e ele continua subindo. Ou pode ser que ele caia mais um pouco antes de ele continuar subindo, ok? Portanto, eu não sei o que pode acontecer, eu vou esperar o mercado se decidir, o mercado tomar essa decisão para mim, e quando ele tomar essa decisão, eu vou entrar de acordo com o que eu observar dentro do mercado. Do ponto de vista técnico, essa retração que veio apenas até 38.2 é uma retração muito pequena,
ok? Não é uma retração aí muito importante porque ele bateu em cima, um pip em cima do 38.2. Ok, deixa eu dar uma pausada no vídeo que disparou um alarme aqui. Ok, então voltando. É, essa retração foi muito pequena, ok? Mas nós temos um outro porém, vamos mostrar aqui agora, que é esse candle magrelo comprido que a gente pode ver aqui, ok? Esse candle tem muita rejeição, a sombra aqui tem mais de 10 vezes o tamanho do corpo. Isso pode significar, pode ser uma coisa importante caso o mercado feche o próximo, ou quem sabe, alguns dos seguintes candles acima da máxima desse candle. Certo? Antes, logicamente, de quebrar a mínima desse candle. Bom, nós temos esse candle então aqui, que é um pin bar, um candle com uma sombra enorme, gigantesca. O mercado abriu nesse ponto, caiu até aqui embaixo, os compradores entraram com tudo, jogaram o preço para cima e fechou um pouquinho abaixo do ponto de abertura, logicamente dando para a gente um candle vermelho, certo? A sombra de cima é uma sombra relativamente grande, mas comparada com a sombra de baixo, ela não é tão importante, portanto, isso aqui o que caracteriza principalmente é um padrão de rejeição, reversão de tendência. Caso o preço, algum dos candles seguintes, feche, repito, feche, não vale ultrapassar, passou para cima, entrou comprado. Não, eu não faço isso, certo? Mas caso alguns dos candles seguintes feche acima da máxima desse candle, pode ser um bom sinal de que o mercado vai vai continuar subindo. Basicamente porque a máxima desse candle de rejeição funciona como um nível de resistência, ok? E a mínima um nível de suporte. Se o preço continuar caindo e ele ultrapassar ou fechar abaixo da mínima desse candle, portanto esse candle está completamente invalidado e eu continuarei procurando por um sinal de compra, ok? Bom, o SDK basicamente é isso. Vamos ver o nosso último par, NZD USD Majors. Ok, vamos lá para o diário. Gráfico diário, nós temos esse ponto de resistência, que é muito importante, 0.8350. Nós temos esse ponto de suporte, que também tem sido bastante importante. E o que nós podemos observar? Bom, o mercado está em um range, topos, fundos, e o mercado não está aí muito decidido sobre o que vai fazer. Vamos dar uma olhada em H4. Nós temos esse ponto, deixa eu ver, esse ponto de resistência. Aqui foi resistência, okay? Aqui foi suporte, depois rompeu e bagunçou tudo. Mas aqui ele voltou, tornou a ser resistência de novo. Olha só, resistência, resistência, resistência e etc. Ok? Agora aconteceu o rompimento dessa resistência com esses dois candles, esse candle verde e esse candle verde. Aconteceu o rompimento dessa resistência e agora está acontecendo a retração para testar novamente. Por quê? Uma vez que esse nível que foi resistência, ele deixa de ser resistência, ele pode se tornar em um nível de suporte, ok? Portanto, o que eu espero para o NZD-USD? Bom, nós temos novamente duas probabilidades, e como negociar no mercado Forex é um jogo de probabilidades, nós precisamos de certa forma conseguir, através dos padrões de preço, nós identificarmos qual a maior probabilidade de um evento acontecer ou de outro. Quanto mais eficiente você for em identificar o peso das probabilidades de acontecer de um lado ou de outro, logicamente mais eficiente e mais lucrativo você será. É a mesma coisa que jogar uma moeda para cima. Você joga uma moeda para cima, pode cair cara ou coroa. Mas logicamente você pode modificar de certa forma a moeda para que caia mais cara ou mais coroas. Ok? Você precisa identificar isso dentro do mercado. E quando as chances forem iguais, por exemplo, de 50% de alta ou 50% de queda, a minha recomendação, logicamente, é que você esperar
até que você tenha uma maior probabilidade de um lado do que de outro, através da identificação dos padrões de preço, através do que o mercado nos diz pela leitura de price action, ok? É mais ou menos o que eu tenho aqui no NZD-USD. Vamos dar uma olhada. Bom, nós temos esse nível de resistência, conforme eu já disse, e nós temos também esse nível de tendência de alta, essa linha de tendência de alta, ok? Essa linha de tendência de alta que está exatamente numa confluência de fatores, alguns pips acima do ponto de resistência. E nós temos também o número redondo, que é 0,8250, certo? Portanto, isso aqui nós temos grandes probabilidades de que o preço suba, de que o preço vai subir e testar esse 0,8350 novamente. Caso você decida comprar, que não é o que eu vou fazer de imediato, mas sim, eu vou estar esperando por algum movimento de alta, exatamente porque o preço rompeu esse nível de resistência, ok? Portanto, eu vou esperar que o mercado teste essa linha de tendência de alta, que ele teste esse ponto de resistência para ver se agora vai funcionar como suporte. Se isso acontecer, eu vou entrar comprado no NZD-USD. De momento, logicamente, eu estarei de fora e eu vou esperar então apenas esse reteste do mercado. Eu vou esperar então esse teste do mercado, e quando o mercado se decidir mostrar para mim com certeza que ele vai continuar subindo, então é onde eu vou comprar, ok? De momento, a minha ideia principal para o NZD-USD é bullish, não é bullying, tá? É bullish, que vem do movimento de alta, um movimento altista, como o pessoal costuma dizer, o pessoal da bolsa aí costuma dizer, movimento altista. Okay? Eu espero um movimento de alta, mas eu vou esperar por mais alguma confirmação antes de entrar comprado no NZD-USD. Bom, basicamente é isso. Nós falamos aí dos 7 majors, os 7 principais pares relacionados com o dólar. Algumas vezes, como todos eles logicamente relacionados com o dólar, algumas vezes, em algumas situações, a gente pega uma correlação bastante interessante, bastante legal, como é o caso do Euro-USD, o GBP-USD e o USD-CHF, ok? Então isso dá para a gente ter um pouco um outlook aí, uma visão geral mais ou menos do que pode acontecer, do que está acontecendo no dólar ao longo dessa semana, do dia 5 ao dia 9 de novembro. Espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer comentário, logicamente, é bem-vindo, ok? Eu agradeço aí vocês me darem o feedback e é isso aí. Bom, para quem tem acesso ao canal de análise diário FX Online, amanhã, segunda-feira, aproximadamente às 6 horas da manhã, porque é quando o mercado de Londres está abrindo, vocês terão disponível as análises para negociação intraday. Para quem não sabe como funciona o canal de análise é um blog privado em que eu faço as análises diariamente, de segunda a sexta-feira, com as ideias, com o trading plan, o meu trading plan pessoal, de como eu vou negociar durante todo esse dia. Eu faço análise aí de 7, 8, às vezes mais pares, ok? Analisando principalmente H4, H1, algumas vezes aí também D1, mas as ideias principalmente são intraday, para você negociar dentro do mesmo dia. E para quem está seguindo, tem visto aí, inclusive, algumas situações, as oportunidades acontecem exatamente enquanto eu estou fazendo a análise. Então eu dou uma pausadinha no vídeo e vou lá, coloco a minha ordem pendente. Então, se você tiver interesse em participar do canal de análise diário FX Online, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link onde você pode ver toda a descrição e como fazer a assinatura do canal de análise diário FX Online. Hoje o canal conta com aproximadamente 300 análises que foram feitas durante todo o tempo de existência desse canal. Até algum tempo atrás, as análises eram feitas em imagens. Eu tirava uma imagem do que eu estava vendo e colocava um texto com comentários embaixo, ok? Hoje as análises são feitas em vídeo, todas em vídeo, aproximadamente 30, 40 minutos em vídeo. Nós temos várias análises em vídeo. E as análises mais antigas, eu posto resultados, eu posto minhas análises, etc. E você pode ler
essas análises, e isso forma como se fosse aí um grande acervo de análise para você estudar price action, ok? Caso você tenha interesse em saber mais como funciona, etc., no link abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link onde você poderá ter todos os detalhes a respeito do canal de análise e como assinar, logicamente, se você tiver interesse, ok? Se você gostou do vídeo, compartilha, enfim, pode mostrar para seus amigos, passa aí. É bastante legal a gente divulgar esse trabalho, principalmente aqui no Brasil. Tem várias pessoas mesmo, brasileiros que moram no Japão e que são membros do curso, participam do canal de análise. Tem várias pessoas de Portugal e vários outros países, certo? Eu falo aqui no Brasil porque no Brasil é pouco divulgado Forex. Em outros países, na Europa, enfim, na Ásia, é bastante divulgado. Mas é isso aí. Pessoal, um grande abraço, bons trades a todos, fique com Deus e até mais.